Glória a Deus por isso. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo que está no meu coração há algum tempo, que eu venho ministrando há algum tempo, e eu quero começar contando duas histórias para vocês. A primeira história, pode colocar a primeira foto aí para mim, por favor. É a história dessa moça, o nome dela é Irina Sandler. Essa mulher, ela morava em Varsóvia. E no período ali da Segunda Guerra Mundial, quando começou todo aquele movimento nazista de segregação dos judeus, eles eram isolados nos guetos e não tinham acesso a muitas coisas. E, posteriormente, eles foram presos, foram levados a campos de concentração e tudo aquilo que a gente conhece da história. Essa era uma moça católica e ela era enfermeira naquela época, e ela trabalhava no departamento de assistência social, e, enfim, tentando fazer controle de doenças e essas coisas, e ela tinha acesso aos guetos. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, quando ela percebeu que aquelas famílias iam ser mortas, quando ela percebeu que aqueles judeus seriam exterminados, ela ficou horrorizada com aquela situação. E ela ficou indignada com aquilo. E ela falou assim, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Você já teve essa sensação de assistir alguma coisa na televisão, de ver alguma notícia e falar, meu Deus, que horror, eu não posso ficar parada, eu preciso fazer algo a respeito disso? Alguém já teve essa sensação? E ela fez. Ela teve uma ideia, ela falou assim, ela entrava nos guetos, ela conversava com as famílias judias e ela falava assim, eu não consigo tirar vocês daqui, porque vocês, né, o pessoal está vigiando, está tudo cercado, mas eu consigo tirar as crianças, os filhos de vocês. Eu vou pegar os filhos de vocês, eu vou levar para uma família, vou deixar registrado quem são vocês, quais são os filhos de vocês e com que família eles vão ficar. E eu vou entregar os filhos de vocês para uma família católica. Nós vamos mudar o nome do filho de vocês temporariamente. Vamos ensinar eles a rezar o Pai Nosso, porque eles precisam se passar por crianças católicas. Mas para que a gente possa salvar, quando esse horror passar, eu vou reunir vocês novamente. Ela falou que era uma dificuldade muito grande. Uma mãe convenceu uma mãe judia a entregar o seu filho numa situação dessa. Mas recentemente nós vimos, né, esse terror que aconteceu no Afeganistão, e nós vimos isso acontecer. Nós vimos mães passarem os seus filhos na multidão para entregar para soldados americanos. Quem viu essa cena? Eu não sei você, mas eu chorei litros diante disso. Era mais ou menos esse o contexto, gente. Eles estavam sob risco de morte, eles estavam sob risco de serem levados para o campo de concentração, como muitos foram. E para salvar os seus filhos, aquelas famílias entregaram. E essa moça, ela foi responsável. Como ela tinha acesso, ela fez, gente, de tudo para salvar essas crianças. Colocou criança na ambulância, colocou criança na maca, colocou criança em cesto de fruta, colocou criança dentro de caixão. Colocou meio no caixão, fechou e levou as crianças, porque era a forma que ela precisava fazer para levar as crianças escondidas da fiscalização. E ela tinha o registro disso tudo. E, infelizmente, muitas famílias, ela relata que ela ia numa semana, conversava com a família não queria entregar. Na próxima vez que ela visitava aquela casa já tinha sido levada. Crianças e pai e mãe, todo mundo. E essa mulher, com essa atitude corajosa, ela salvou 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. Era só uma mulher, assistente social, trabalhando contra o horror. Essa mulher, ela registrou tudo, colocou dentro de uma garrafa e enterrou no quintal para que ninguém achasse. E ela era a única que tinha informação. Ela foi presa. Descobriram a ação dela. Ela foi presa. Ela foi torturada. Quebraram as pernas dela. Ela foi sentenciada à morte. E ela não revelou o nome das pessoas que a ajudaram. Ela não revelou o nome das famílias que a acolheram. Ela não revelou nada. Não conseguiram tirar uma informação. E ela foi sentenciada à morte. Quando ela estava indo para o fuzilamento, uma das pessoas do grupo conseguiu infiltrar ali no meio e subornar aquele soldado. E aquele soldado, no momento que levou ela para ser fuzilada, ele abriu uma porta e falou, corre. E ela correu. Se passou de morta, a notícia que saiu é que ela havia sido morta, ela ficou com uma identidade falsa durante alguns anos, e depois ela foi revelada. Depois pode colocar a foto dela, já velhinha, a próxima. Olá. Oh, meu Deus, gracinha.
E ela depois foi muito honrada, foi descoberta a identidade dela, ela foi muito honrada, ela recebeu as maiores honrarias do governo israelense, ela faleceu tem pouco tempo, se eu não me engano, aí ela já estava com 94 anos, alguma coisa desse tipo, assim, ela já estava bem idosa. E essa mulher, porque ela olhou para o terror, ela olhou para aquela situação, ela se indignou. E por causa da indignação de um santo, houve esperança. Amém? Fala comigo, quando um santo fica indignado, existe esperança para a sociedade. Posso contar mais uma história de um santo que se indignou? Essa eu contei ontem no Núcleo Jovem e ela está muito quente no meu coração, vou ter que repetir hoje. Sinto muito, quem ouviu ontem vai ouvir de novo hoje. Pode colocar. David Wilkerson, aquele magrelinho ali de terno. David Wilkerson, ele era pastor de uma igreja na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1958. E ele viu, naquela época, Nova York estava tomada pelo crime, guerras entre gangues, e os meninos adolescentes estavam se matando, literalmente, na rua. Ele viu uma matéria do jornal em que 7 adolescentes estavam indo a julgamento, estavam indo no tribunal porque eles tinham espancado até a morte um outro adolescente. Fala comigo, quando um santo se indigna, há esperança. E o David Wilkerson olhou aquela reportagem e ele falou, meu Deus, são meninos. Ele olhou não com os olhos humanos, mas ele olhou com os olhos do Senhor. E ele falou assim, esses meninos não são delinquentes, esses meninos estão perdidos e eles precisam de Jesus. Ele tinha uma igreja pacífica e pacata ali na Pensilvânia. Ele foi para Nova York, ele viu a situação de perto, ele voltou para casa e ele gastou um tempo em jejum e oração e buscando ao Senhor. E o Senhor colocou no coração dele que ele deveria ir para Nova York. Fazer o quê? Começar uma igreja. Com quem? Com os meninos da rua. Com os meninos da gangue. E o David Wilkerson entregou a sua igreja, para que alguém o substituísse, arrumou as malas e foi para Nova York. E se infiltrou, gente, no meio das gangues. O pessoal estava lá, ele chegava na rua, no meio dos meninos todos, usando drogas e com muita violência na cidade, e ele começava a falar sobre o amor de Deus. Um dia, um rapaz chamado Nick Cruz, ele era líder de uma das gangues, um rapaz muito violento, um rapaz que já tinha matado pessoas, que trocava tiro com polícia e por aí vai. E um dia ele estava ali pregando e o Nick Cruz viu ele pregando e ele ficou indignado com aquela situação e falou assim, ei você, cala sua boca. Ei você, para de falar, não tem Deus coisa nenhuma, aqui quem manda somos nós, aqui é o poder da gangue, aqui é o poder da não sei o quê. E ele ficou assim, e mandou ele calar a boca e virou para a gangue dele e falou, vamos embora, ninguém deu ouvido a esse homem, não existe isso que ele está falando. E levou os caras para dentro de um prédio lá qualquer, e lá eles estavam se drogando, lá eles estavam ouvindo uma música, lá eles estavam se divertindo, na visão deles. Dali 15 minutos, quem entra no recinto? David Wilkerson. E ele entra e falou assim, ei pessoal, cadê o Nick? Aí o cara falou assim, ele é louco, o cara emagreceu, eu acabei de falar para ele que eu ia matar ele, para ele calar a boca, senão eu ia matar ele. E ele fala assim, que você... Aí o Nick vai lá e fala para ele, o que você quer? Ele falou assim, eu quero ser seu amigo. Ele fala assim, eu não quero ser seu amigo, vai embora daqui. E aí ele vai andando na direção, e ele falou assim, se você der mais um passo, eu vou atirar em você, vou estourar seus miolos. Ele hesitou um pouquinho e continuou indo. E continuou, falou assim, eu gostaria de falar uma coisa para você. E ele falou assim, não, vai embora. E ele falou assim, Nick, Jesus te ama. E aí o rapaz que estava indignado e queria sair daquele lugar, ele olhou assim, é o quê? E aí ele tomou uma atitude de coragem, esticou as mãos, colocou as mãos sobre o Nick, o cara que estava pronto para matar ele. Ah, não, desculpa, antes disso, o Nick, ele falou que Jesus te ama, e aí ele deu porradas no David Wilkerson, jogou ele contra a parede, deu soco nele, cuspiu nele, xingou ele. Só parou porque um dos caras da gangue falou, ei, Nick, faz isso não, cara. O cara é um padre, o cara é um homem de Deus, faz isso não. E aí o Nick ia embora e ele pegou, colocou as mãos sobre ele e falou assim, aí o David Wilkerson começou a orar. Senhor, eu oro agora pela vida do Nick. O Senhor sabe que eu tenho orado por ele há semanas, durante o dia e a noite, pedindo para que ele não fosse morto, mas para que ele tivesse uma oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. E aí o David Wilkerson segurando no cara que tinha acabado de bater nele, falou assim, e o Senhor, não existe palavra humana que possa transformá-lo, não existe truque, não existe mágica, não existe nada, mas eu vou te pedir que o seu Espírito caia agora sobre a vida do Nick e o Senhor transforme a vida dele. Quando ele falou isso, as lágrimas corriam no rosto do David Wilkerson
E o Nick olhou aquela oração, ele conta, tem um testemunho dele contando. Ele olhou aquela oração, ele nunca tinha ouvido ninguém orar, mas ele achou aquilo tão bonito. E ele conseguia sentir nas mãos do David Wilkerson o coração dele batendo forte. Ele disse que foi tomado de uma emoção tão grande que ele segurou o choro de todas as maneiras que ele pôde, porque ele estava na frente da gangue dele. E ele empurrou o David Wilkerson, a mão dele mais uma vez. E ele virou para a gangue, ele ia virar para a gangue para falar, vamos embora daqui. Quando ele olhou, o parceiro dele, que era um cara mau, um cara falou que não existe amor, estava ajoelhado no chão, chorando, compulsivamente. Ele disse que sequer conseguia orar, ele só falava Jesus, 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 Jesus. Ele olhou para o outro colega dele da gangue do outro lado, o cara estava aos prantos. Ele olhou para o outro lado, o outro cara estava aos prantos. Ele olhou para um amigo dele, ele falou assim, Nick, eu acabei de entregar a minha vida a Jesus. Nessa hora, Nick não resistiu. A última barreira foi quebrada. Naquela hora, ele se questionou, Deus, o Senhor realmente me ama? E ele sentiu o amor de Deus invadindo a vida dele. Ele começou a chorar e virou para o David Wilkerson e falou assim, agora eu sei, Jesus me ama, eu estou sentindo. Isso aí é o David Wilkerson entregando, esse aqui é o Nick Cruz, entregando uma Bíblia e o Nick entregando um bastão que ele usava para bater nas pessoas, caçar as pessoas na rua. Pode passar a próxima foto. Esse daqui é o último ano do David Wilkerson, um ano antes dele falecer. Ele foi ministrar numa convenção. Quem estava liderando a convenção era o Nick Cruz. Agora era pastor, agora um homem de Deus. Um homem que foi resgatado porque um santo se indignou. E quando um santo fica indignado, existe esperança sobre a terra. Quantos conhecem o Todd White? Um cara que tem uns dread fortão, que ora, ministra sobre cura, sobrenatural. Quantos conhecem? O Todd White, ele se converteu num ministério que o David Wilkerson fundou, baseado nessa experiência, que chamou Teen Challenge. É o desafio adolescente. Até hoje o ministério existe. O David Wilkerson já morreu, acho que em 2010, 2011, se eu não me engano, ele faleceu. Mas o ministério existe até hoje. É um ministério voltado para resgatar jovens e adolescentes. Todd White é fruto do ministério do David Wilkerson. Isso é o que acontece quando os santos do Senhor ficam indignados. E aí a terra pode ter esperança. Eu quero ouvir um amém. Então, querido, eu quero falar para você, a gente vai estudar já já, que a Bíblia tem inúmeras passagens, inúmeras. Se você pegar no Velho Testamento especialmente, você vai ver que várias vezes Deus pegou os juízes, Deus pegou homens dele e encheu com o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, e fulano, por exemplo, Gideão, o Espírito Santo se apoderou dele e ele ficou indignado. O Espírito Santo se apoderou dele e ele ficou furioso, porque existe uma bênção especial que Deus derrama sobre a sua igreja, que é de se indignar com uma situação. E Deus usa essa indignação para a glória dele. Eu quero ouvir um amém. Amém. Então vamos estudar comigo. O tema que eu gostaria de falar hoje com vocês é indignação e esperança. Quando nós nos indignamos, a terra pode voltar a ter esperança. Vamos ler comigo lá em 1 Samuel capítulo 11, versículo de 1 a 6. Fala bem assim, lá em 1 Samuel, você pode acompanhar aqui comigo. O Amonita, fala comigo, Amonita. Toda vez que eu mando você falar uma palavra é porque ela é importante, eu vou explicar ela depois, tá? Naás, fala comigo, Naás. Avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o Amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição que arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhei todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram em Gibeá, cidade de Saul, eu já vou explicar para vocês, relataram essas coisas a todos do povo, e todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes o que tinham dito, e quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Fala comigo, furioso. Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui para vocês. O povo de Deus saiu do Egito,
conquistou a terra prometida junto com Josué. Cada tribo se esparramou ali na terra de Canaã, lembrando que era uma terra, um território já ocupado anteriormente. Então, todo mundo teve que guerrear contra quem estava na terra para poder ocupar o seu espaço, para poder conquistar o seu pedaço de terra. Alguns conseguiram expulsar todos os habitantes da terra, outros não. Depois desse período, eles começaram a ser governados, depois de Josué, eles começaram a ser governados por juízes. Qual era a função, gente, do juiz nesse tempo? O juiz, ele funcionava, mais ou menos assim, quando uma das tribos, um dos territórios era atacado, esse juiz era levantado pelo Senhor. Ele convocava o exército, ele lembrava o povo, fala, não, o Senhor nos deu essa terra, nós temos o direito, nós temos a herança. E ele convocava um exército e a luta, e a guerra para poder devolver, expulsar os inimigos e devolver. Era assim, mais ou menos assim. E esse juiz, nós tivemos aqui um período em que Israel foi governado por juízes, e foram muitos juízes, alguns governaram 40 anos, outros em períodos menores, e por aí vai. Só depois dos juízes, o povo começou a clamar por um rei, e aí vem Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Okay? Então, esse é o contexto que nós temos aqui. Durante esse período, Deus levantou alguns profetas para lembrar a palavra, Deus usou alguns sacerdotes, mas esse é o contexto aqui. Então, a gente tem aqui que é o amonita, que eu pedi para vocês falar, o povo amonita, eles começaram a atacar uma das regiões que era de Israel, uma das cidades que era de Israel. E o líder dos amonitas chamava-se Naás. Olha que interessante. Primeira coisa, você sabe de onde surgiram os amonitas na Bíblia? Essa é uma história, ela é muito relevante para os nossos tempos. Os amonitas, vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra? Lembram? Eram cidades que estavam totalmente pervertidas. Totalmente pervertidas. Eram tão pervertidas a ponto que o Senhor enviou anjos dele para visitar Ló, e as pessoas da cidade que pediram para Ló entregar os anjos para que eles tivessem relações com os anjos. Queriam abusar dos anjos do Senhor, que o Senhor enviou. Tamanha a perversidade dessa cidade. Tanto que o Senhor mandou descer fogo do céu, porque falou, não tem jeito. Vou ter que deletar aqui, vou ter que dar um restart nessa cidade. Então, e destruiu todo mundo. E aí o que acontece? Quando Deus resgatou a família de Ló, suas filhas e sua esposa, a esposa de Ló olhou para trás, ficou petrificada, e Ló seguiu com as suas filhas. Lá, um dado momento mais para frente, as suas filhas falaram assim, caramba, nós estamos aqui sozinhas, solteira, e nós precisamos dar continuidade à nossa descendência, a descendência do nosso pai, só que não tem nenhum homem aqui para casar com a gente. Como é que a gente vai fazer? Aí olha só o perigo, gente. De onde que elas tinham vindo? De uma cidade totalmente corrupta. Elas tinham vindo de uma cidade totalmente podre, uma cidade totalmente com valores morais degradados. Aí Deus tirou eles de Sodoma e Gomorra, mas eles não arrancaram a cultura de Sodoma e Gomorra de dentro deles. E as meninas, filhas de Ló, falaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar vinho para o nosso pai. Nós vamos embebedar o nosso pai. Ele vai ficar sem conseguir reconhecer nada, nós vamos nos deitar com ele, nós vamos engravidar do nosso pai e vamos dar origem a uma descendência. O filho dessas meninas foi Amon. E dessa situação surgiram os amonitas. A primeira coisa que Deus quer falar para você nessa noite, quantos aqui foram retirados de Sodoma e Gomorra? Você vivia numa vida de pecado, um passado de acusação, de maldição na sua vida. Quantos foram resgatados? Levanta a sua mão. Pois é, querido. Se Deus tirou você de Sodoma e Gomorra, Deus está te mandando um recado hoje. Você tem que eliminar toda a cultura de Sodoma e Gomorra da sua vida. Porque quando nós não eliminamos a cultura, quando nós não estamos dispostos a reaprender um novo estilo de vida, quando nós não estamos dispostos a viver de uma maneira completamente nova, nós levamos resquícios de Sodoma e Gomorra para as nossas vidas. E aí surge uma geração de amonitas, surge uma geração cujo rei chama Naás. Sabe o que significa Naás? Serpente. O significado da palavra Naás é serpente. Surge uma geração de amonitas, surge uma geração que tem a cultura de Sodoma e Gomorra, cujo líder é a serpente, e começa a cercar as nossas cidades, cercar o nosso exército e querer dominar nossas vidas de novo. Então, se você foi tirado de Sodoma e Gomorra, tenha muita certeza de que não existe nada de Sodoma e Gomorra dentro do seu coração. Quero ouvir um amém? E aí, essa é a nossa história e esse é o nosso contexto. Essa história ela vai nos ensinar algumas coisas sobre aqueles que precisam ter indignação e esperança. A primeira é que o inimigo precisa de autorização para te escravizar. Isso mesmo. O inimigo precisa de autorização. Veja aqui, essa cidade foi cercada pelos amonitas. A cidade é Jabes de Gileade. E eles cercaram, e aí eles mandaram
começaram, como é que diz, gente? Eles começaram a fazer um tratado, um acordo de paz. E o líder da cidade falou assim, olha, a gente vai se sujeitar a vocês. Olha, nós vamos ser os escravos de vocês. Olha, vocês vão poder dominar sobre as nossas vidas. E aí eles receberam uma resposta de volta. Mas vocês veem, vocês podem observar que a cidade estava cercada, mas ela não foi invadida de imediato. A cidade foi cercada, mas ela não foi dominada de imediato. Antes eles tiveram um momento de acordo. Antes eles tiveram um momento para debater. Tanto que Naás falou assim, olha, eu vou aceitar o acordo de paz de vocês. Eu vou aceitar vocês se sujeitarem a nós, mas eu vou querer que cada guerreiro de vocês arranque o olho direito e nos dê. Mas você percebe que houve um tratado antes? Você consegue perceber isso? Primeira realidade que Deus tem para a sua vida. O inimigo, ele quer te dominar, quer. O inimigo quer te escravizar, quer. Mas ele precisa da sua autorização para fazer isso. Se você não autorizar, o inimigo não pode te dominar. Eu quero ouvir um amém. Se você não autorizar, o inimigo não pode fazer de você o escravo dele. Nós cantamos aqui hoje no louvor, eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. E existem inúmeras referências bíblicas que comprovam isso. Acompanhe aqui comigo. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1, conta o seguinte. A serpente, olha lá, Naás aparecendo aqui. A serpente, que era o mais astuto, teve uma conversa com Eva. Vocês lembram? Na conversa, a serpente vira para Eva e fala assim, ei Eva, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma fruta do jardim? Já começou assuntando com Eva. Qual foi o erro de Eva? Assuntar com a serpente. Se ela tivesse falado, sai fora, serpente, né? Não tinha caído nessa. E aí a Eva fala assim, não, na verdade a gente pode comer das frutas, a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ai, porque senão a gente vai morrer. E a serpente fala, mentira. Mentira, Deus falou pra gente que a gente vai morrer. Mentira, vocês vão morrer nada. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão se tornar como Deus. Ele conhece o bem e o mal e vocês não. Na verdade, a serpente, a fruta não vai fazer vocês morrerem. A fruta vai fazer vocês semelhantes a Deus. Você está entendendo que a serpente está falando para Eva, fala assim, olha, Deus não foi justo com vocês. Ele tem uma coisa que ele está negando a vocês. Ele tem uma coisa que ele não quer dar a vocês, ele está mentindo para vocês. Você consegue entender que o pecado de Eva não foi só desobedecer? Pega aqui. Ah, não pode pegar, eu peguei. Você consegue entender que não é isso? Você consegue entender que a serpente fez Eva duvidar da bondade e da justiça de Deus? Você consegue perceber que a serpente fez Eva duvidar da palavra de quem é o próprio Deus? E naquele momento a Eva olha para a fruta, viu que ela era desejável e ela vai, pega e come. Nesse momento, Eva deu autorização para que fosse dominado pela serpente. Que mais? Onde mais que a Bíblia fala sobre nós podemos autorizar o inimigo nos cercar ou não? Nos atacar ou não? Efésios 4, 27. Fala assim, não deem lugar ao diabo. A Bíblia fala, não deem lugar ao diabo. Isso quer dizer que existe a possibilidade da gente dar lugar para ele na nossa vida. Então ela está falando, não deem. 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, o diabo fica alerta, ele está ao redor procurando a quem ele possa. Isso quer dizer que ele não pode devorar qualquer um. Fala amém. Isso quer dizer que ele não pode devorar a sua família. Fala comigo amém. Isso quer dizer que ele não pode devorar o seu casamento. Fala comigo amém. Isso quer dizer que ele não pode devorar a nossa cidade enquanto nós estivermos nela. Eu quero ouvir um amém. Isso quer dizer que ele não pode dominar toda a terra enquanto os filhos da luz estiverem aqui marchando sobre essa terra. Eu quero ouvir um amém. Isso quer dizer que ele não pode dominar a nossa política enquanto nós estivermos intercedendo e trabalhando por ela. Isso quer dizer que ele não pode dominar a educação enquanto os filhos da luz estiverem trabalhando, intercedendo e agindo nela. Eu quero ouvir um amém sobre isso. Ele procura oportunidades, mas levanta o dedinho comigo e fala assim, aqui não. Fala comigo, na minha casa não. Na minha mente não. Baixa no seu coração e fala, no meu coração não. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Fala amém. Lucas 10:19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras. Olha na asa aí de novo, gente. Dê autoridade para que vocês possam pisar sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Fala comigo, amém.
E isso quer dizer que o inimigo só pode te dominar, o inimigo só pode te escravizar se você concordar com ele. E hoje eu estou aqui para falar, muitos de nós às vezes vamos entrando no jogo do inimigo. Muitos de nós falam, agora eu estou cercada, agora não tem jeito. E nós vamos cedendo às pressões das amarguras, vamos cedendo à pressão do mundo, vamos cedendo à pressão do pecado, vamos cedendo às pressões do que todo mundo faz ou que todo mundo deixa de fazer. E nós vamos abrindo concessões. Mas eu quero falar para você que você foi feito para ser livre. Nós somos feitos para ser um povo livre. E o inimigo não pode nos escravizar porque nós não vamos concordar com ele. Tem uma jovem aqui da nossa igreja, Babi. Ela está aqui? Não sei se ela está aqui. A Babi, ela veio para a nossa igreja. Que ano que foi? 2000 e... Tu lembra? 12? Ah, não lembro. Mas foi num sábado. Caça lá aquela mensagem. 2011. Isso mesmo, tem 10 anos. Em 2011, nós fizemos um evento aqui na igreja. Um evento evangelístico. Foi muito louco. E nesse dia veio uma moça. Ela veio aqui à igreja, ela participou do evento, foi feito o apelo, ela levantou a mão e atendeu o apelo. Eu costumo falar, um culto muda tudo. Um culto pode mudar tudo. Daí a importância de você convidar uma pessoa para assistir um culto. A amiga dela convidou ela, foi na casa dela, buscou ela e trouxe. Nesse um culto, ela levantou a mão, ela aceitou Jesus e Deus começou a transformar a vida dela. Deixa eu contar. A Babi, ela veio de um contexto familiar muito difícil. Ela, além dos pais não estarem juntos, não serem casados, ela tinha um relacionamento muito, muito complicado com a mãe dela. Muito complicado. De estar expostas a muitas situações traumáticas, muitas situações difíceis, a ponto de quando ela era uma adolescente ainda, ela já saiu de casa para poder viver sozinha, para poder trabalhar e cuidar da sua própria vida, porque era melhor ser uma adolescente sozinha no mundo do que viver no contexto que ela vivia, de tão difícil que era a vida dela, e, enfim, traumático. Com tudo isso, Babel decidiu que ela não queria ter família, que ela não queria se casar, que ela jamais teria filhos, porque tudo que ela recebeu, que o inimigo fez na vida dela, foi mostrar para ela que a família era uma desgraça. Foi tudo que ela recebeu lá fora. E a Babi veio aqui em 2011, levantou a mão, aceitou Jesus, mal sabendo ela que Deus estava começando a fazer uma obra linda na vida dela. No dia que ela veio, ela conheceu um rapaz, aqui na igreja mesmo, que viria a ser o marido dela dali a alguns anos. E aí ela começou a se relacionar, começou a namorar com o Diego, e Deus começou a trabalhar no coração dela, Deus começou a mostrar para ela que ela não precisava ser escrava do medo, que ela não precisava ser escrava da história familiar que ela teve, que a família dela não precisava ser igual a dela. E Deus foi curando o coração dela, ela começou a namorar o Diego, ela casou com o Diego, e durante todo esse processo Deus foi tratando o coração dela. Exatamente no mesmo dia que ela estava fazendo o aniversário de conversão esse ano, foi maio? Foi junho? Tipo assim, vou inventar a data aqui, 12 de junho de 2011 ela aceitou Jesus. 12 de junho de 2021, ela estava aqui exatamente no dia do aniversário da conversão, com o marido, com o pai e apresentando a filha dela ao Senhor. A Babi teve uma menininha chamada Ayla, e a Ayla não vai ter uma mãe como a Babi teve uma mãe. A Ayla não vai ter uma história familiar como foi a história familiar da Babi. A Ayla não vai precisar sair de casa na adolescência para trabalhar e viver sozinha, porque a Babi entendeu que ela só vai ser escrava se ela concordar em ser escrava. Ela não pôde escolher a família que ela nasceu, ela não pôde escolher o contexto dela, ela não pôde escolher algumas situações que ela recebeu, mas ela pode escolher como que vai ser daqui para frente. É disso que nós estamos falando. Você não precisa ser escravo dos seus próprios erros, você não precisa ser escravo das suas más escolhas, você não precisa ser escravo da sua família, você não precisa ser escravo do que o seu pai fez, do que a sua mãe fez, ou da injustiça que você sofreu, você não precisa ser escravo do ressentimento, você não precisa ser escravo da ofensa justa que você recebeu. Sabe quando você fala, eu tenho o direito de me sentir ofendido, eu tenho o direito de ficar magoado? Tem, mas você não precisa ser escravo disso. Você só vai ser escravo dessas situações se você permitir ao inimigo ser escravo dessas situações. Quem entende isso, fala amém. Segunda coisa que nós aprendemos sobre essa história, sobre as pessoas que se indignam e que geram esperança, é que às vezes, querido, antes de melhorar, piora.
Às vezes, você está lutando. Às vezes, você está fazendo a sua parte. Às vezes, você está orando. Você está vindo para a igreja. Você está se esforçando. Você está trabalhando. E parece que as coisas não melhoram. Deixa eu contar o que aconteceu aqui nessa história. Lembrar vocês. O povo de Jabe estava ali e falou assim, caramba, estamos cercados, já era. Os inimigos vão nos atacar e agora vai matar todo mundo. Vai matar nossas mulheres, nossas crianças. Vai fazer a gente escravo. E agora o que a gente vai fazer? Já sei, vamos nos render. Vamos levantar a bandeira branca e falar, nós vamos ser escravos de vocês. Deixa a gente salvo, deixa a gente vivo, deixa a gente aqui com as nossas famílias. Nós vamos trabalhar para vocês de graça. Nós vamos trabalhar e produzir para vocês. Pelo menos a gente vai estar livre. Pelo menos a gente vai estar a salvo. É ruim? É ruim. Mas pensaram, é melhor do que todo mundo morrer aqui. E aí eles fizeram a oferta de paz, né? A oferta de acordo. E a resposta do outro lado, que eles receberam? Beleza, a gente vai fazer um acordo com vocês, mas todo mundo vai ter que arrancar o olho direito e entregar para a gente. Putz, piorou a situação. Piorou, já estava ruim. Agora nós vamos ser escravos e sem os olhos. E presta atenção, olha como que isso é importante. O olho direito de um soldado é tudo que ele tem. Coloca aquela foto para mostrar para vocês entenderem como é que eles lutavam naquela época. Não tinha, gente, tanque de guerra, nem drone, nem arma. Eles lutavam com espadas e com escudos. Então, um guerreiro, obviamente destro, ele pegava o escudo aqui com a mão esquerda, o olho esquerdo ficava atrás do escudo, e com o olho direito, tá aqui o escudo, ele via para onde ele estava indo e ele manejava a espada com a mão direita. Então ele andava assim. Você já viu em formação de guerra que eles se protegiam uns aos outros? Agora pensa comigo, um soldado que arrancou o olho direito. Ele não consegue enxergar, porque o olho esquerdo está tampado pelo escudo. Se ele faz assim para poder enxergar com o olho esquerdo, a cabeça dele fica exposta. Você consegue entender que quando o rei Naás, né, ele pediu os olhos desses soldados, ele não apenas estava querendo humilhar no sentido de mostrar o poder dele, mas ele queria tirar todas as defesas e toda a possibilidade de rebelião. Ele estava tentando tirar toda a possibilidade daqueles homens de se levantarem e mudarem a história. Ele estava tentando tirar toda a possibilidade de que aquele exército pudesse se insurgir e tentar lutar e tentar encarar o inimigo. Eles estavam tirando todas as defesas e toda a possibilidade de ataque que aquele povo poderia ter. Então, quando Naás pede isso, eles pensaram, agora acabou tudo de vez, piorou. Aí que entra. Às vezes, para melhorar, antes precisa piorar. E foi porque as coisas pioraram que eles tomaram uma medida que eles não tinham pensado até então. Naquele tempo, Israel não era um reino unificado, era cada um por si. Cada cidade tinha sua gestão, tinha seu exército. Eles não tinham, sabe, uma coisa unificada para poder um defender o outro. E nessa hora ele falou assim, nós não temos muitas chances, mas o negócio ficou tão ruim, que nós precisamos pedir ajuda. E eles pediram, nos dê 7 dias, nós vamos enviar mensageiros para passar por todo Israel, para ver se alguém tem dó da gente, vem socorrer. Mandaram uma mensagem, tipo assim, uma mensagem na garrafa que joga no mar. Não tenho a menor ideia se eles conseguiriam apoio ou não. Não tenho a menor ideia se alguém viria nos salvar ou não. Não tenho a menor ideia do que aconteceria, mas eles falam assim, ficou tão ruim a situação que vale a pena, a gente precisa tentar. A gente precisa tentar qualquer coisa. Querido, presta atenção, que Deus te trouxe nesse lugar. Algumas pessoas foi para ouvir exclusivamente isso aqui nessa noite. Deus está muitas vezes permitindo que algumas coisas piorem à sua volta. Você sente às vezes desamparado, você sente sem forças, você começa a receber ataques de onde não estavam vindo ataques, porque Deus está te chamando para travar uma guerra que você não vai travar sozinho. Deus muitas vezes permite que algumas coisas piorem à nossa volta, para que você entenda que você não foi feito para andar sozinho. Você precisa mandar um chamado de ajuda, você precisa mandar uma mensagem de socorro, você precisa procurar alguém aqui da igreja, ou o seu líder, ou um familiar, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou o seu marido, e falar, amor, eu estou lutando com isso, me ajuda. Nós temos que entender que nós não fomos feitos para andar sozinho. A Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1. E ela não está falando só de casamento, ela está falando da comunhão dos santos. Para que a gente está aqui nessa igreja se eu não posso te apoiar, se eu não posso dar o meu ombro para você chorar, se eu não posso ver aqui você orando no culto e chegar perto de você e orar com você? Querido, todo mundo vai passar por problema, todo mundo vai passar por dificuldade. Pode ter certeza que você não é o primeiro a
passar por isso e não vai ser o último, mas nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. E foi isso que aconteceu, piorou. O coração de Nas foi endurecido e falou assim: eu não quero só vocês como escravos, eu quero tirar toda a possibilidade de defesa que você tem. Lembra o que significa o nome Na, gente? Significa serpente, é a figura de Satanás aqui. Isso aqui é uma figura para a gente entender. Satanás, ele não quer apenas que você seja o escravo dele, mas ele quer arrancar a sua visão, ele quer arrancar a sua possibilidade de defesa, ele quer arrancar a sua possibilidade de contra-atacar o inimigo, ele quer tirar a sua fé, ele quer tirar a sua família, você entende? Às vezes, as coisas pioram para que a gente chame ajuda, para que a gente emita uma nota de socorro e fale: alguém vem me ajudar, eu não consigo mais. E a boa notícia é que a nota chegou e Saul já tinha sido ungido rei, mas ele não havia sido reconhecido como rei. E Saul já tinha recebido a visitação de Deus na vida dele. E quando ele ouve, é o quê? É isso mesmo, Naás cercou, todo mundo lá, o negócio está acabado. O pessoal fala: é o quê? Como ousa? Nós podemos até não estarmos unidos nesse momento, mas nós somos o povo a quem Deus libertou. Nós somos do povo do Deus vivo. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso Deus forte. Nós vamos nos unir. E ele pegou um animal, partiu em vários pedaços, esparmou. Assim vai acontecer com quem não se unir a essa guerra. Nossos irmãos estão ali cercados, estão querendo arrancar a visão dos nossos irmãos, estão querendo acabar com as famílias, escravizar, e nós não vamos permitir no nosso turno. Eu quero ouvir um amém. Nós vamos nos juntar. Gente, mas juntou, mas foi um baita de um exército. Mas foi um baita, todo mundo foi lá e mandaram avisar: deu certo. O socorro está vindo. Quem está nesse lugar, deixa eu falar: o socorro está vindo. O socorro está vindo sobre a sua vida. E aí eles falam assim: beleza, enganaram o pessoal de Naás. Amanhã ao meio-dia a gente vai se render. E quando foi de noite, chegou o exército, antes que eles se rendessem, e atacou, e houve grande livramento. E aquele povo não perdeu o seu olho direito. Aquele povo não perdeu a sua liberdade. Não perderam suas mulheres e seus filhos. Não perderam a sua cidade. Não perderam a sua economia. Sabe por quê? Porque pediram socorro. Porque pediram ajuda, porque falaram: eu não estou dando conta sozinho, eu estou aqui para perder a minha visão, mas hoje não. Fala comigo: hoje não. Fala mais uma vez: hoje não. Fala mais uma vez: hoje não. Amém. Eu vou orar. Não, eu vou perguntar agora: tem alguém hoje que tem sinceridade e coragem para falar: hoje é o dia que eu preciso mandar um bilhete pedindo ajuda para alguém, pedindo ajuda de algum lugar, porque eu estou passando por uma situação e eu não dou conta mais sozinho? Tem alguém? Pode levantar a mão e falar: eu estou assim hoje. Amém. Posso pedir uma coisa para você que está? Fica com a sua mão erguida. Fica com a sua mão erguida. Hoje não. Alguém concorda comigo? Se você está perto dessa pessoa com a mão erguida, eu peço que você encoste a mão no ombro dela. Quem estiver do lado, nós vamos orar por você aqui e agora. Não precisa chegar no final da mensagem. Isso, todo mundo, bota a mão no ombro. Só não tocar na mão fica tudo certo. Pode botar a mão no ombro dessa pessoa. Você que não está com a mão no ombro, mas está perto, estenda as suas mãos. Nós vamos unir a nossa fé, unir em um só Espírito, um só batismo de amor. E Jesus disse que o que a igreja ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que a igreja proibir na terra vai ser proibido no céu. Se você está na internet e você está precisando dessa oração, fala: eu preciso. Escreve aí na internet. Quem está na internet vai orar comigo por essas pessoas. Espírito de Deus, Espírito de vida, nós oramos pelos nossos irmãos hoje que estão tão cansados, que talvez não sabem mais como lutar. Eu não conheço qual é a situação, eu não sei se é na família, eu não sei se é saúde, eu não sei se é financeira, eu não sei se é espiritual, mas o Senhor sabe. E nós como igreja agora, nós proibimos agora toda ação do maligno na vida dessas pessoas. Agora, nós desfazemos na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos: Satanás, você não tem poder sobre essas vidas.
e o seu reinado e as suas ameaças acabam agora, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de libertação sobre você, nós liberamos uma palavra de cura sobre você, nós liberamos uma palavra de salvação, de provisão material, emocional. Nós liberamos uma palavra de libertação da mente, de libertação de vício, de libertação de pecado. Nós declaramos em nome de Jesus que o milagre do Senhor alcance a sua vida, que o milagre do Senhor alcance a sua casa, que o milagre do Senhor alcance você e todos da sua casa. E nós proibimos agora, nós desligamos na terra toda essa situação de angústia, pavor e medo, e nós ligamos a restauração, a vida, a paz e a provisão do Senhor sobre a sua vida. E a igreja de Jesus diz amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém, amém. Eu vou encerrar. Olha, explicando uma coisa aqui que é muito séria. Coloca aquela linha do tempo, por favor. Deus me mostrou uma coisa, me revelou uma coisa nesses dias, porque eu fiquei muito intrigada com isso. Que história é essa de cegar, arrancar o olho? E Deus me foi mostrando uma coisa que aconteceu nesse tempo, tá? A história, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, o tempo é contado de trás para frente. Então, tipo, 200 anos antes de Cristo. Aí passou 5 anos, aí é 195 anos de Cristo. É o contrário, tá? Só para... Presta atenção aqui. Nesse período, tá, gente? Esse período bíblico que a gente está estudando. Em 1105 antes de Cristo, nasce Saul, o primeiro rei de Israel, que foi o cara aqui que conduziu a batalha. Em 1103 antes de Cristo, ou seja, 2 anos depois que Saul nasce, Deus chama Samuel. Lembra de Samuel que Deus chama, o menino? Foi um dos maiores profetas da Bíblia. Em 1096 antes de Cristo, 9 anos depois que nasce Saul, Sansão começa a julgar. Lembram de Sansão? Que era fortão, que contou o segredo dele para Dalila. A safada traiu ele. Mas ele deixou. Ele estava... Aí o pessoal prendeu ele. E fizeram o que com ele mesmo, gente? Quando prenderam ele, a primeira coisa que fizeram? Furaram os olhos. Mas ele já estava cego há muito tempo. Não enxergou. Ele já estava cego há muito tempo. Porque ele começou a negligenciar o chamado de Deus na vida dele. Quebrar alianças que ele tinha feito com Deus. Se envolver com pessoas que Deus falou que não era para ele se envolver. A própria Dalila não era para ele estar com ela. Antes de furarem os olhos físicos, os olhos espirituais dele já haviam sido furados. 1094 antes de Cristo, Eli morre. Quem era Eli? Era o sacerdote que cuidou de Samuel. Vocês lembram? E Eli, a Bíblia conta que quando Samuel era pequeno, né, ele tinha ali seus 13 anos, e quando Deus vai lá e chama, ele acha que é Eli chamando ele. Vocês lembram dessa história? E aí ele vai até a cama do Eli, e a Bíblia fala assim, porque os olhos dele estavam escuros, opacos. Muito provavelmente ele estava idoso, ele tinha catarata. Mas eu quero que você entenda o sentido figurado disso. Os filhos de Eli era o sacerdote. E qual era a missão do sacerdote? Eu expliquei para vocês a missão do juiz, que é de reunir o exército, unificar, guerrear. Qual era a missão do sacerdote naquele tempo? O sacerdote cuidava do culto a Deus, representava Deus para as pessoas e as pessoas para Deus. O sacerdote cuidava da educação, eles eram educados na Torá. Cuidava do ensino da mensagem, cuidava da adoração, como é que as pessoas deveriam oferecer os seus sacrifícios. Essa era a missão do sacerdote. E os filhos de Eli estavam profanando o altar. Estavam se envolvendo com as mulheres que iam adorar. Estavam roubando as ofertas que eram do Senhor. Eles estavam corruptos. E o Senhor falou, Eli, corrige tua casa. Pais e mães, homens e mulheres de Deus, no Novo Testamento, acabou o papel do sacerdote. Pelo contrário, agora ficou assim. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real. Sacerdote não é mais o pastor Ibe, ele é também. Mas quem é o sacerdote da sua casa? Bate no peito e fala, eu sou. Quem é o sacerdote da sua vida?
Vocês, porém, são raça eleita, sacerdotes do rei. E ele começou a ficar cego. Os olhos dele se escureceram. Aí ele morre aqui, ó. Ali, em 1074 a.C., morre Sansão. Em 1063 a.C., começa o reinado de Saul. Estou mostrando isso para vocês, para você entender que essas pessoas todos são contemporâneos. Eles estiveram vivos e atuando mais ou menos na mesma época, todo mundo junto. Então, enquanto Sansão estava julgando, Eli estava vivo, com os olhos escurecidos. Samuel estava vivo, né? Saul estava vivo, estava ali crescendo. Você consegue perceber? E o que é mais interessante, o que mais me intrigou, esse período aqui, desde que nasce Saul até Saul começar a reinar, e esse povo todo fica cego. O juiz daquela nação estava cego, o sacerdote daquela nação estava cego. Vocês conseguem perceber? E ali Saul é reconhecido como rei, quando o inimigo, na última tentativa, veio não apenas cegar o juiz, não apenas cegar o sacerdote, mas queria cegar todo o exército, todos os homens valorosos, todos os homens que cuidavam da defesa do povo. Ele queria cegar. E perceba, esse período dura 42 anos. Esse que eu levantei aqui para vocês, mais ou menos 40 anos. Quanto tempo dura uma geração na Bíblia, que a Bíblia faz referência, simbolicamente? 40 anos. Lembra que Deus falou assim: olha, essa geração não vai entrar na terra prometida, vai morrer toda essa geração, para então a próxima geração. Quanto tempo eles peregrinaram no deserto? Presta atenção, isso é uma revelação que Deus me deu para dividir com a igreja. Queridos, toda geração tem a oportunidade de mudar o mundo. Toda geração tem a oportunidade de trazer um avivamento. Toda geração tem a sua oportunidade de transformar a sociedade. E quando uma geração negligencia o papel do juiz, que é de guerrear, que é de unificar a nação, que é de unificar a casa, quando a geração começa a negligenciar o papel do sacerdote, que é o culto e a adoração ao Senhor, que é o ensino da palavra, que é o sacrifício ofertado ao Senhor, quando uma geração começa a negligenciar, ela perde a sua visão. E num período de 40 anos, se nós não fizermos o nosso papel direito, se nós não levarmos a sério o culto ao Senhor, se nós não levarmos a sério o culto na nossa casa, se nós não oferecermos sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, sabe o que acontece? Não apenas nós ficamos cegos, mas os nossos filhos vão ficar cegos, o nosso exército vai ficar cego, e quando menos percebermos, na asa a serpente vai estar. E me dá o olho direito de vocês. Vocês nunca mais vão poder se guerrear. Vocês nunca mais vão poder se levantar. Você entende o peso da nossa responsabilidade? Você entende o peso da nossa responsabilidade? A nossa geração tem que fazer direito. A nossa igreja, eu e você, na sua casa, no seu sacrifício pessoal, você com seus filhos, nós temos que fazer o papel do sacerdote. Nós temos que fazer o papel do juiz. Nós temos que fazer o papel do exército de guerreiros. Nós não vamos nos deixar escravizar. Nós não vamos deixar de pedir ajuda quando nós precisarmos. E nós não vamos deixar de oferecer o sacrifício ao Senhor quando precisarmos. Nós precisamos ficar furiosos. Nós precisamos fazer como a Irina, olhar as pessoas sendo presas na alma, gente. Hoje nós não temos pessoas aqui no Brasil, né, sendo levadas para guetos e campos de concentração, mas nós temos milhares de jovens e adolescentes sendo presos na alma. Nós temos milhares de mulheres sendo presas na alma, e homens também. Nós vamos fazer como David Wilkerson, olhar e falar: tem jeito para minha geração. Tem jeito para os nossos filhos, tem jeito para os nossos jovens, tem jeito para os nossos casamentos, tem jeito para a nossa família. Amém? Quantas pessoas estão prontas hoje a se indignarem para que a terra tenha esperança, para que nós não venhamos perder a nossa visão? Quantos estão dispostos a entender que na nossa geração, num período de 40 anos, tudo pode ser colocado a perder, mas num período de 40 anos nós podemos trabalhar e fazer um avivamento de Deus chegar aqui a essa terra e fazer do Brasil o celeiro para as nações, como muito foi profetizado? Quem está disposto a isso, eu quero que você se coloque de pé comigo no seu lugar. E eu quero que você ofereça a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, assumindo a sua posição de raça eleita, sacerdotes do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém?
Feche os seus olhos comigo. Feche os seus olhos comigo. E ouça o chamado do Senhor para a sua vida. Ouça o chamado do Senhor para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que o fogo dele, toda vez que há referência a fogo, ela fala sobre justiça. Ela fala sobre juízo. A única exceção é no dia de Pentecostes, que eles receberam como línguas de fogo. Mas as outras referências todas de fogo é quando vem juízo, é quando vem justiça. E olha que legal, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, não somente para a gente ficar feliz e dar risada e ficar arrepiado e sentir alívio, mas o Espírito Santo vem como fogo sobre as nossas vidas para nos encher de uma indignação santa e para que a terra possa ter esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Você entende isso? Não é por acaso esse simbolismo de fogo do Espírito Santo, é porque ao longo da história do Velho Testamento e Novo Testamento, quando o Espírito de Deus visitou uma pessoa, quando o Espírito de Deus visitou um santo, muitas vezes ele foi cheio de fúria, ele foi cheio de indignação e foi usado por Deus para trazer libertação. Amém? Então levanta comigo a sua mão lá em cima. Levanta comigo as suas mãos lá em cima e ore ao Senhor. Levanta comigo as suas mãos lá em cima. Canta assim comigo. Move minha vida com teu vento, fogo intenso, queima em mim. Vem como vento, acende o teu fogo, fogo intenso, queima. Mais uma vez, move. Minha vida com teu vento, fogo intenso, queima. Pede comigo ao Senhor, pede, Deus vem como vento, acende o teu fogo, fogo intenso, queima em mim. Levanta comigo as suas mãos lá em cima e começa a orar no seu espírito, orar pela sua casa, orar pelo seu casamento, orar pela sua comunhão com Deus, orar, você é o sacerdote, você é o sacerdote, você é o juiz. Fala, Deus, abre os meus olhos, não permita que eu fique cego, não permita que eu fique surdo, não permita que no meu altar não haja sacrifício. Se você está com a sua esposa, se você está com seus filhos, se você está com as pessoas da sua família, com seu irmão, com a sua irmã, ora junto com ele agora. Fala, Deus, é a nossa casa, é a nossa família, precisa ser ponto de avivamento. Nos enche, Senhor, com seu espírito, nos enche com o som, nos enche com fogo. Deus, nós queremos assumir o nosso papel, nós queremos assumir o nosso papel na sociedade. Nós não vamos negociar com a serpente, nós não vamos negociar com o inimigo, nós não vamos negociar com Naás, nós não vamos. Eu não vou ser escravo do medo, eu não vou ser escravo do pecado, eu não vou ser escravo. Mais uma vez, move.
assistir, nós vamos nos posicionar. Quem vai se posicionar, levanta a mão lá em cima, dá um grito de guerra. Amém. Com a mão erguida lá em cima, diz: quando há indignação dos santos. Mas você fala mais indignado, fala: quando há indignação dos santos, há esperança sobre a terra. Amém? Vamos falar mais uma vez, só que agora eu quero que você levante as mãos em todas as direções, porque isso não é para ficar nas quatro paredes. A igreja não é o seu ponto de chegada, é o seu ponto de partida. Amanhã você vai pegar essa palavra e você vai levar para a rua, para o seu trabalho, para a escola, para o seu prédio. Levanta suas mãos e fala assim: a indignação dos santos